Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória ao nosso Deus, pois Ele é digno de toda honra e toda glória. Eu glorifico ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui, pois grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por esse motivo que nós estamos aqui, não é verdade? Porque se não fosse Ele, jamais nenhum de nós estaríamos aqui. Eu glorifico a Ele por cada vida aqui presente, pela vida da igreja. É uma responsabilidade imensa, porque se trata de algo de ensinamento, né, para a igreja. Então, quando nós estamos aqui na tribuna para transmitir alguma mensagem para a igreja, é uma responsabilidade muito grande. E nós devemos fazer uma investigação do nosso interior, colocar uma sonda espiritual e ver de que maneira nós estamos diante do Senhor. Porque se trata da noiva dele. Porque você é a noiva. Eu faço parte da noiva. Então nós devemos estar firme como uma rocha na presença dele. Amém. Pode vir o que vier. Amém? Eu gostaria que nessa noite meditar um pouquinho na mensagem que tem por título Os Dois Alicerces, Lucas 6, a partir do 46. Eu gostaria de compartilhar com a igreja e peço a você, né, que preste bastante atenção no que está sendo dito aqui pelo nosso Senhor Jesus. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que a cava funda e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobre e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Marquinhos, o que diga isso, né, Marquinhos? Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, ou seja, sobre a terra, sobre a areia, sem alicerces. Quando a água bate nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso, a multidão entrou em Cafarnaum. Amém? Somente até aí. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e curve sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor deixou grandes ensinamentos para aquele povo daquela época e procurava as coisas mais simples do dia a dia para explicar a Tua palavra, para explicar o reino dos céus. E isso serve até os dias de hoje para a Tua igreja, para que a Tua igreja possa entender melhor a Tua palavra e poder obedecer aquilo que foi ensinado pelo Senhor. Te peço, Senhor, que eu seja só um canal de ensinamento, de bênção para a Tua igreja, para a Tua noiva, e que nesta noite, Senhor, haja mudança de vidas,
haja cura, haja milagre na vida de cada irmão. Que haja mudança, Senhor, acima de tudo. Porque nós sabemos que o Senhor está às portas. E o Senhor se preocupava muito com os povos da época, da sua época, e com as pessoas que ainda iriam nascer, que somos nós. Te agradecemos, Senhor, te louvo, porque através do Teu Espírito, o Senhor revelou essas palavras aos pequenos e aos menos entendidos. Graça te dou, Senhor, porque nós compreendemos, sim, Senhor, o que o Senhor quer falar para a Tua igreja. Nós compreendemos e te agradecemos. Amém. Os dois alicerces. A tradução é um pouco diferente da minha Bíblia, por isso que eu escolhi a tradução mais atual. E quando a gente se habitua com uma leitura, né, a gente fica um pouco meio perdido. Mas dá para entender porque é uma tradução bem atualizada. E a gente consegue captar melhor, né, o que a leitura da palavra de Deus quer dizer para a igreja. Os dois alicerces Jesus estava falando, pegou algo simples daquela época que era, podemos dizer, o pedreiro que era convidado a construir uma casa de uma certa pessoa. Porém, essa primeira pessoa era uma pessoa muito exigente e queria que os seus alicerces fosse bem aprofundado, tivesse colunas e que esses alicerces fossem bem fundos, que ele conseguisse a encontrar a rocha que estava embaixo daquele solo. E ali ele começasse a construção daquela casa. Com certeza a casa ia ficar bem firme. A segunda pessoa não tinha muita exigência, queria economizar, né, Marquinhos? Economizar material, economizar os dias de predeiro para que isso fosse abreviado, para que ele não pagasse um pouco a mais. E ele não se importou muito com os alicerces. Que a gente vai ver aqui no decorrer dessa palavra, desse ensinamento, o que pode acontecer com esses alicerces. Um bem profundo e o outro muito raso, né? Jesus queria aqui representar duas pessoas que têm a oportunidade para construir suas casas. Ele quis representar ali. Porém, ele quis também, através da sua palavra, representar dois grupos de pessoas. As pessoas que escutam os seus ensinamentos e aquela pessoa que escuta e, para ele, tanto faz. O que constrói a casa sobre a rocha é uma pessoa diferenciada, totalmente diferenciada da segunda, que totalmente ao contrário, que constrói a sua casa com os alicerces sobre a terra, sobre a areia. Que firmeza isso vai ter? Nenhuma, concorda comigo? O primeiro grupo ouve o que Jesus está ensinando e guarda no seu coração. E logo em seguida ele começa a praticar. E quando ele começa a praticar, ele também começa a transmitir. Não é isso que nós aprendemos no estudo Avance? O bom discípulo, ele faz o quê? Ele ouve para aprender, não fala muito, porque ele está aprendendo. Ele guarda o que está sendo aprendido e logo em seguida, começa a praticar.
aquilo que ele aprendeu. Esse se trata do primeiro grupo. É o primeiro homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E o segundo grupo ouve o que Jesus está ensinando, porém não dá a devida importância, como eu acabei de falar. Esse homem é imprudente, que edificou a sua casa sobre a terra sem nenhuma firmeza, podemos dizer. Não construiu nem colunas para poder sustentar as paredes. Nós, como igreja do Senhor, devemos observar muito o que Jesus está nos ensinando com essa palavra. E com isso eu tirei aqui 5 pontos. Não sei se eu vou conseguir passar para os irmãos. Biel, pega uma aguinha ali para mim. Prometo que serei breve, pois eu sempre falo para a igreja que a minha mensagem é muito pequena. Hoje ela está do tamanho do salão da igreja, viu? Então não cochile, preste bastante atenção. E eu quero nesse momento começar com o primeiro ponto. Gostaria de compartilhar com você. Esse discípulo que escuta, ele começa a praticar no seu coração, na sua vida, no seu dia a dia, e depois ele começa a transmitir. Essa é a característica de um verdadeiro discípulo que construiu a sua rocha, a sua casa sobre a rocha. Ele será firme nas suas convicções. Você já parou para pensar quando você conheceu Jesus pela primeira vez? Você só conhecia a história dele. Mas no dia que você se deparou, você teve um encontro verdadeiro com Cristo. Você chega com aquela convicção. Não, eu conheci Jesus. Eu tive uma experiência com Ele. Ele mudou a minha vida e pode mudar a sua vida. Isso é a característica de um verdadeiro discípulo. Ele começa a praticar no seu dia a dia e começa a transmitir para as pessoas. E às vezes tem pessoas que nem falam de Jesus, mas a sua vida que ele leva no dia a dia, as pessoas olham e apontam. Esse é um homem e uma mulher de Deus, porque é diferenciado. Amém? O discípulo imprudente, ele não dá ouvidos ao que está sendo ensinado. Ele não tem a mínima preocupação de pôr em prática. E ensinamento de pôr em prática o ensinamento de Jesus Cristo e muito menos de passar adiante. Ele é levado por qualquer vento de doutrina. Esse foi o primeiro ponto que eu pude aqui separar para os irmãos. Que é aquele discípulo que escuta, que guarda no seu coração e que começa a praticar, ensinando a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o que faz mudar na vida de um homem ou uma mulher não é aquilo que se conhece, mas é aquilo que ambos a praticam. Não adianta você ter conhecimento, você fazer uma faculdade e não exercer depois. Adianta alguma coisa? Adianta você conhecer Jesus e não praticar? Eu duvido se chegar a conhecer, Conhece só apenas a história, mas não teve um encontro. Me faz lembrar agora Jó. Quando Jó se deparou com aqueles ventos que veio sobre a casa dele, ele começou a reclamar, e reclamava muito. Mas lá no final da sua história, o que foi que ele falou? Eu só conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos
te veio. Realmente Jó teve uma experiência com Deus Todo-Poderoso, naquele processo que ele passou ali. A Bíblia diz que Jesus ensinava com autoridade. O que é ensinar com autoridade? Eu mesmo aprendi desde pequeno, um aprendizado errado, por incrível que pareça, que é aquele que fala mais alto no púlpito, o que grita nas praças, e não é. Quando a gente começa a estudar o que é a autoridade de uma pessoa em determinado assunto, a gente vê que não tem nada a ver com o que foi ensinado lá atrás, na nossa infância. Pelo menos a minha pessoa. E eu quero dizer para a igreja que Jesus ensinava e ele ensinava na prática. Isso quer dizer, ensinava com autoridade. Ninguém apontava o dedo para ele, de maneira alguma, porque não tinha como. Você ensina, mas não faz. Ele ensinava e fazia, praticava. Ele tinha autoridade naquilo que ele ensinava, porque ninguém conseguia apontar o dedo para ele. E às vezes nós olhamos para dentro de nós, Senhor, eu sou teu servo, vivo uma vida na igreja, porém, quando eu chego em casa ou na rua, não tenho uma vida, como a igreja, ou melhor, não tenho uma vida como a Bíblia nos ensina, como a palavra de Deus ensina. Nós precisamos refletir sobre isso. Os fariseus, eles ensinavam também, ensinavam as leis para o povo de Israel, mas não viviam na prática. Ele pegava o fardo que tinha da lei e jogava nas costas dos outros, mas eles mesmos não carregavam. Não tinha exemplo de vida. Não ensinava com autoridade. Mas queria acusar Jesus, porque tinha inveja dele. Eles invejavam, eram invejosos, porque Jesus ensinava e praticava ao mesmo tempo. Amém? Esse era um problema muito grande dos fariseus e dos escribas. Eu não sei se os irmãos sabem, o que os fariseus praticavam e o que os escribas praticavam. Eu sei que os fariseus, eles ensinavam e também eram pessoas enletradas. Os escribas também, eles ensinavam e também eram pessoas que não eram analfabetas. Pois naquela época existia um índice muito grande, de pessoas que não estudavam, não tinham leitura. Então cabia quem? Aos fariseus ensinar. Escribas eram aqueles que ficavam às vezes do lado do rei para documentar o que estava acontecendo, para fazer uma carta, para ser enviada a outra nação. Era aquele que fazia documentação de terras, registro, por exemplo, de pessoas. Essas pessoas eram chamadas de escribas, porque nada mais óbvio, que vem de escrita. Então vamos para o terceiro ponto. Até aí, tá bom? Os irmãos estão entendendo? Vamos para o terceiro ponto. Quando a casa é firmada sobre a rocha, essa suporta os vendavais do tempo, da vida. Pode vir a chuva, pode vir os ventos, as correntezas, mas essa casa ela continua firme,
porque está construída com alicerces profundos e sobre a rocha. O homem firmado em Cristo, ele é diferenciado. Ele é muito diferenciado. Eu não sei se vocês já se depararam com uma pessoa que está passando ou que já passou por lutas dentro da igreja. Tem um celular que está despertando aí, hora de dormir. E eu quero dizer para os irmãos que eu já me deparei com pessoas assim. Pessoas passando muitas lutas, muitas dificuldades, muitos vendavais na vida dele. Mas ele tem uma fé firme. Nada abala a fé dessa pessoa. Por que será? Aonde será que ele construiu os alicerces espirituais dele? Construiu na rocha, que nada mais é a pessoa de Cristo, a pedra principal. Essa pessoa é totalmente diferenciada. Então, o que nós procuramos firmar os nossos alicerces nessa rocha que é Cristo, para quando virem esses vendavais, a gente não venha cair, nem desviar para a direita, nem para a esquerda, mas seguir em frente. O quarto ponto aqui é quando se constrói a casa sobre a terra ou sobre a areia, ou seja, sem base, essa casa dificilmente vai suportar os vendavais da vida. Não é verdade? Uma casa que não tem alicerces, que não tem coluna, que não tem uma massa preparada com cimento e areia, facilmente ela tomba. Qualquer vento, ela cai por terra. O homem ou a mulher que tem firmeza em Cristo, que não tem firmeza em Cristo, facilmente é levado pelos ventos da vida. Ou seja, ele não aguenta prova nenhuma. Totalmente diferente daquele homem que suporta as provas. Aquele homem que está firme na rocha que é Cristo. Aquele homem ou aquela mulher que não tem as suas bases firmadas nessa rocha, que não procurou fazer um alicerce, por exemplo, de oração, de ensinamento, de estudo da palavra, de buscar conhecimento. Quando vem as dificuldades da vida, o que acontece? Se desespera. Às vezes, bate até aquela depressão, que é o problema do momento, do século 21. Por que será que a igreja não conseguiu nem parar, por exemplo, as drogas e a depressão? Por que nós deparamos com filhos de pastores drogados, pessoas dentro da igreja com alto índice de depressão, por causa de bobeira, se preocupa demais. Não estou falando aquela depressão, meu irmão, aquela depressão que veio por causa de uma raiz, ou por causa de um problema gigantesco no meio da família. Eu estou falando daquela depressão, por qualquer bobeira, você já não quer ir mais para a igreja. Não quer mais orar. Olha que eu tenho um problema gigantesco na minha família com problema de depressão. É um problema que vem de raiz. Tem um tio, tia, que toma remédio muito pesado. Eu trabalhava numa empresa, abrindo um parênteses aqui, e
e a gente não percebe quando está passando por esse problema. De maneira alguma. E eu me deparei numa situação que às vezes eu parava o carro no meio daquela avenida movimentada e achava que ia ter um infarto. E não sabia o que era. E não tinha nem cabeça para procurar um especialista. Chegava em casa, não falava pouco com a esposa, ia para o computador passar relatório para a empresa, e a minha vida era a empresa. Quando o telefone tocava, o coração acelerava. E teve uma hora que falei comigo, eu vou morrer, não sei o que está acontecendo comigo, mas não tinha cabeça para procurar um especialista. Não sabia o que era. E pedi para que saísse da empresa. E eu saí da empresa. E depois que eu saí da empresa, 2 anos depois, foi que eu percebi que estava com esse problema. Uma crise de ansiedade gigantesca. E o que mais me tirou assim do sério, e até hoje, às vezes vem uns flash, é trânsito. É um problema sério, mas nós não devemos nos abater por causa disso. Vamos procurar, firmar os nossos alicerces. Amém. Na pessoa de Cristo. Não foi Ele que levou as nossas dores, as nossas dificuldades? No mundo nós teremos aflições, mas a Bíblia nos diz que nós devemos ter bom ânimo, porque o que Ele sofreu era para mim e você sofrer, mas Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Amém? E o quinto ponto, quinto e último, para nós terminarmos. Deus nos dá a liberdade de escolher o terreno e até a profundidade dos alicerces. Isso se chama livre-arbítrio. Quando você se rende aos pés de Cristo, Ele não exige nada de você. Isso vai depender de você. Quanto mais que você procura, aí sim, aí você tem. Eu tenho um amigo que ele eu não vou falar o nome da empresa dele não, para não trazer nenhum problema para ele nem para mim. Mas gosto muito dele. É um empresário de sucesso aqui dentro de Lajedo, acredito que vocês conhecem, mas ele se decepcionou com a igreja, e ele não quer saber mais de igreja, e de vez em quando ele vai lá em casa, e como é difícil conversar com essas pessoas, não firmou os seus alicerces, se decepcionou com a igreja, não estava firmado na pessoa de Cristo. Deus deu a liberdade para ele escolher o terreno. Ele escolheu o terreno e jogou fora. Não quis nem fazer o alicerce para construir sua casa. Outros escolhem o terreno, até começa a fazer os alicerces, mas não procura a rocha e constrói a sua casa. E outro dia eu estava pensando, pensando sobre a vida dele. E disse, Senhor, nós buscamos aquilo que nós precisamos. Se eu preciso de uma roupa, aonde é que eu vou? Na loja. Se eu preciso de alimento, aonde é que eu vou? No mercado. Se eu preciso de água, aonde é que eu vou? No filtro ou na fonte. Mas se eu preciso da minha salvação, eu tenho que procurar quem? Cristo. Mas aonde é que eu encontro Cristo?
a princípio? Não é na igreja, através dos irmãos? Na palavra? Eu tenho que procurar alguém que conhece esse Cristo, para poder passar a experiência. Mas ele acha que tá bom, ele sozinho. Lembra daquele exemplo que eu sempre dou? Com a fogueira? Né? Você acende aquele fogo e aquele fogo começa a consumir aquela madeira, e quando aquela madeira começa a ser transformada em cinzas, você tem que fazer o quê? Para que o fogo continue queimando, jogar mais madeira seca ali, para que o fogo continue aquecendo o local e a fogueira continue acesa. Não é muito diferente da igreja, de maneira alguma. Quando nós estamos juntos, aquele fogo começa, a aquecer mais. Mas dificilmente a gente consegue, sozinhos, prosseguir. Dificilmente. É muito difícil. É muito difícil você meditar na palavra sozinho, orar, buscar, caminhar, compartilhar. Você vai compartilhar com quem as suas dores? Se você está sozinho. Lembra da missão dos 70? Jesus falou, vai de 2 em 2. Porque se um cair, o outro faz o quê? Levanta. Então isso é que é a igreja. Temos que caminhar juntos. Se preocupando um com o outro. Por que não veio no sábado, à noite, na reunião? Eu sempre vejo, de vez em quando, as postagens nos grupos, dos irmãos. Hoje o culto foi maravilhoso, a reunião foi top. Aquele culto que nós tivemos ali, calçado, muito bom. E teve uns contratempos, não foi, Rafa? Que a gente adquiriu um ônibus para levar o pessoal, e na última hora deu tudo errado, pneu do carro estourou, furou. E teve outros contratempos. Por quê? E eu não sei se eu falei para Rafael, pode esperar, que o trabalho vai ser maravilhoso. E eu não ia, porque os carros não tinham como ir. Eu estava com o meu carro com um pequeno vazamento e não dava para ir. Aí Priscila chegou lá em casa, vamos que tem vaga sim. Aí já em cima da hora, eu fui me arrumar para a gente ir. E que benção foi. Fiquei maravilhado com aquele trabalho. Não perca as suas oportunidades. Viva o hoje, o agora. O ontem já é história. Amanhã está no futuro. Então, procure viver. Quando estiver num culto como esse, no meio do louvor, se entregue. Tudo aquilo que está sendo ensinado. O louvor tem um ensinamento gigantesco. Quando a letra, esse penúltimo hino que o grupo cantou, você já parou para pensar, para meditar na letra do louvor? Fala de tempestade, de deserto. Quem é que tem essa certeza? A não ser a igreja. O mundo aí fora tem essa certeza de quando ele estiver nesse deserto, Jesus está com ele? Duvido, mas a igreja tem. Jó dizia, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. E ele se levantou na vida de Jó, e deu em dobro. Eu quero dizer para a igreja nessa noite, que nem tudo é para sempre.
Nem tudo. A alegria, a tristeza, a riqueza, o emprego, a depressão, um dia acaba. Então vamos viver o presente. Amém? E eu quero perguntar para a igreja, qual o tipo de alicerce que você está construindo na sua vida? Você pode ver que é o 48. A minha Bíblia aqui no 48, eu acho que está mais... Não, olha, ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. E eu nunca tinha parado assim para pensar. Eu achava que quando Jesus estava falando, aquele homem que constrói a casa sobre a rocha, porque uma tia minha tinha uma casa sobre uma rocha. E eu achava que era a casa em cima de uma rocha, literalmente. Mas quando eu comecei a observar o versículo, ele fala que o homem ele tem que cavar, procurar a rocha e dali ele firmar os alicerces. É trabalhoso, mas é algo que fica firme. Então o que eu aconselho para a igreja e para mim também, vamos cavar mais fundo na nossa vida espiritual. Vamos nos firmar mais em Jesus. E eu tenho certeza que você, essas lutas que vai vir por aí na sua vida, porque vai vir, não é porque você é crente, porque você é servo, que não vem, vem sim. Você vai estar firme como uma rocha e nada vai abalar você. Amém? Vamos colocar de pé.